Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje abre uma semana mais do que especial de vídeos todos os dias aqui no canal. Essa semana é a última semana, nós temos os últimos dias de 2024 e os primeiros de 2025. A gente vai falar muito sobre hábitos, a gente vai falar muito sobre organização, sobre planejamento, que são assuntos que nós já amamos, que a gente já conversa demais aqui no canal. Mas nesse final barra começo de ano, a gente tem um gostinho de renovo, de reflexão, de organização, em que a gente está animado para olhar para todos esses assuntos. Então eu quero trazer uma semana de vídeos dedicados a esse assunto, mas também uma semana de vídeo com muitas reflexões, porque eu acredito que para planejar, para começar um ano bem, a gente precisa olhar para o ano que está chegando ao fim, a gente precisa refletir, fazer as nossas retrospectivas, e é isso que eu quero fazer aqui hoje com vocês. Eu quero fazer uma retrospectiva do ano de 2024. Eu quero abrir o coração em alguns momentos e conversar como foi esse ano pra mim pessoalmente, como foi esse ano profissionalmente aqui no YouTube. Tem várias coisas que eu quero conversar com vocês e várias previsões pro ano de 2025 também. Então já pega papel e caneta pra você fazer um review aí do seu ano, pra você fazer uma retrospectiva também, pra assim você dar o start nas suas organizações, na sua preparação para 2025 aqui comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, saiba que já tem um monte de coisas sobre esses assuntos por aqui e muito mais vai vir durante essa semana. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal se você for novo e de deixar um like nesse vídeo pra mim, isso é muito importante. Agora bora lá pra retrospectiva. Eu tô aqui na internet desde 2015, aqui no YouTube desde 2017 e lá no Instagram desde 2015. Mas eu considero que esse ano de 2024 foi o primeiro ano em que eu me assumi como criadora de conteúdo, como blogueira, como youtuber, como você preferir chamar. Foi o primeiro ano que eu tirei essa trava, essa barreira que eu tinha de, apesar de sempre ter produzido conteúdo, aqui em 2025 vai fazer uma década que eu tô lá no Instagram produzindo conteúdo, mas esse foi o primeiro ano em que eu pensei, é isso que eu sou, é isso que eu faço. Porque eu já comentei aqui com vocês algo bem vulnerável pra mim, porque enquanto eu não me assumia como uma youtuber, como uma blogueira, como uma criadora de conteúdo, eu estava dizendo para mim mesma, pelo menos fingindo, né? E para as outras pessoas que se der certo, deu, se não der certo, tudo bem, porque afinal eu não sou uma blogueira de verdade. Eu tô aqui produzindo conteúdo, eu não sou muito constante, especialmente aqui no YouTube. Eu nunca fui tão constante, eu nunca tive lá os vídeos bem bonitinhos, bem certinhos. Nesse ano de 2024, vocês viram que eu coloquei muito empenho em estar aqui 2 vezes por semana, na segunda e na quarta, ao meio-dia. Foi muito cansativo, mas foi muito recompensador estar aqui de maneira constante no YouTube. E antes disso, eu sempre pensava, se não crescer, é porque eu não coloquei todo o meu empenho. Se não crescer, se não der resultado, é porque eu não sou uma criadora de conteúdo mesmo. Eu faço aqui as minhas coisas e, paralelo a isso, eu crio conteúdo. Porque uma vez que a gente assume algo, nós também estamos assumindo a possibilidade de fracassar. E querendo ou não, isso sempre foi uma parte, assim, dos motivos, das razões pelas quais eu nunca cheguei a me assumir, né, como uma youtuber, como criadora de conteúdo. E esse ano, tanto eu dei a cara a tapa, digamos assim, de realmente dizer, é isso que eu faço, mas também eu acredito que com a maturidade, né, os anos vão passando e a gente vai adquirindo clareza. Então não posso dizer que é só porque eu tinha medo de dar errado e eu ter ali um rótulo de que, eu fracassei. Mas também, esse ano eu tive uma clareza daquilo que eu queria fazer na internet. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu mudei de nicho, eu falava exclusivamente sobre livros, e eu fui muito feliz falando sobre livros, mas as coisas foram mudando, e hoje em dia eu falo de tudo isso aqui, né, que vocês encontram no canal. Então eu faço vários vlogs, eu falo sobre hábitos, sobre organização, sobre vida comum, fé cristã na vida comum, no dia a dia, no ordinário. Eu compartilho a minha vida com vocês e os meus aprendizados com vocês. E hoje em dia eu posso dizer que eu tô muito confortável com o tipo de conteúdo que eu produzo. Eu tô muito confortável, eu sei que é isso que eu quero fazer. Eu tenho encontrado uma resposta muito boa aí do outro lado. E é interessante, né, que foi uma jornada de quase 10 anos na internet pra eu
primeiro, ter essa clareza e segundo, para eu ter essa coragem, né? Então é engraçado como as nossas trajetórias não são lineares, como você vê muita gente começando na internet e já vai ali ascendendo, e as coisas não acontecem assim para todo mundo. É muito difícil, como eu falei, eu estar aqui, eu preciso renunciar muita coisa, eu preciso me regrar bastante para eu estar aqui, especialmente no YouTube. Ano que vem eu quero continuar essa minha trajetória aqui na internet, quero focar também lá no Instagram. Eu fui muito constante aqui no YouTube, mas ano que vem eu também quero focar lá no Instagram, me organizar cada vez mais para produzir um conteúdo que eu me sinto confortável de produzir, que eu sei que eu estarei abençoando outras pessoas, mas no Instagram eu tenho mais dificuldade porque o conteúdo lá é mais rápido e eu gosto de falar, né? Então lá eu tenho mais dificuldade, mas eu quero adaptar o meu conteúdo a uma plataforma mais rápida, como é o Instagram, apesar de que eu tô lá há 1000 anos, gente, há quase 10 anos, como eu disse. Mas eu não quero negociar aquilo que eu tenho pra falar em prol do formato, do algoritmo, mas eu sei também que as coisas têm um formato, as coisas têm um molde, né? Então, esse ano foi o ano, assim, em que, graças a Deus, Deus me deu essa clareza. Então, depois de muita oração, depois de muita conversa com meu marido, eu percebi que esse é o caminho. É aqui que Deus me colocou. Eu negligenciei por muito tempo isso que Deus me deu. Eu negligenciei chamar o que eu tenho aqui na internet de ministério, mas eu entendo, conversando com muitos de vocês, recebendo muitos feedbacks, que é isso que eu tenho hoje, né? E é muito bom ter essa clareza, apesar de que é difícil estar aqui no YouTube, é difícil crescer na internet, porque sim, a gente precisa de números, a gente precisa de crescimento, né? Porque se fosse para eu falar para uma pessoa, eu escreveria num diário, né? Claro que os números não são o absoluto daquilo que eu busco, mas sim, é bom que a gente tenha um crescimento em reconhecimento ao nosso trabalho. E quando eu vejo, gente, a quantidade de conteúdo péssimo na internet, a quantidade de conteúdo ruim, de informação ruim, de entretenimento ruim, eu fico pensando, que Deus abençoe o meu canal. Hoje em dia eu não tenho vergonha de dizer isso, de orar para que Deus abençoe o meu canal, de orar para que Deus traga crescimento, porque os cristãos precisam estar em todos os lugares, e se a gente diz que a internet é um lugar ruim, a gente precisa de conteúdos bons, de gente crente produzindo conteúdo de qualidade para esse lugar, né, para ser sal e luz nesse lugar também. Então essa é a minha oração, e eu inclusive peço que você continue orando aí. Eu sei que muitos de vocês já incluem a minha vida, o meu trabalho nas suas orações, mas eu peço que vocês continuem orando por isso, e 2025 é um ano de intensificar aquilo que eu já tenho feito por aqui. Ainda nesse assunto criação de conteúdo, 2025 também foi um ano de muita clareza com relação aos assuntos, né, que eu trago aqui. Então, hábitos, rotina, organização, planejamento e disciplinas espirituais. Esse ano eu trouxe aí esse ingrediente, né, as disciplinas espirituais, que são hábitos que nós devemos nutrir para que a nossa vida comum esteja conectada com a nossa fé. Então, esses hábitos espirituais, esse ano eu falei muito de solitude, de silêncio, de simplicidade. Eu falei muito sobre essa desconexão com o mundo digital, para que a gente esteja mais presente, mais conectado com Deus. E esses assuntos têm o meu coração, porque são coisas que a gente lida todos os dias, que a gente vai enfrentar por muito tempo, especialmente nesses tempos ultra conectados, ultra tecnológicos. Então, abraçar as disciplinas espirituais, falar sobre isso também foi um presente para mim, e eu espero continuar fazendo isso no ano que vem. 2024 também foi o ano de relançamento de um livro muito especial, O Fonte para a Vida. Então, esse livro que havia sido lançado pela editora 371, agora sai pela editora Mundo Cristão. Então, para mim foi um prazer enorme participar de um projeto dentro de uma das maiores editoras cristãs do país. Eu escrevi aqui sobre literatura, e estar ao lado dessas mulheres que eu admiro bastante foi, assim, algo que foi um presente para mim nesse ano de 2024. E além de me assumir criadora de conteúdo, né, eu também abracei essa minha vocação para a escrita, eu acredito. Inclusive, eu já comecei a escrever o meu livro solo. Inclusive, orem por mim também, para que Deus me abençoe e eu consiga trabalhar nele bem nesse ano de 2025. 2024 foi um ano de abraçar vocações que já estavam ali, mas que eu estava
fugindo delas de alguma forma. E 2025, essa é outra área que eu quero me aprofundar e me dedicar, né? A área da escrita. Eu acredito que um outro marco de 2024 que tem a ver com a escrita foi eu ter feito o meu TCC esse ano. Eu passei ali 2 meses e meio, mais ou menos, escrevendo. E apesar de ter sido uma correria, de ter sido uma grande vitória também eu ter feito um TCC aí nesse tempo, deu pra perceber, pelo menos pra mim, ficou muito claro como essa questão da escrita está presente na minha vida. Eu tava ali escrevendo sobre um assunto que eu gosto, que é sobre a revista Cultivar e Guardar, que foi o tema do meu TCC. Mas a todo momento eu pensava, imagina quando eu estiver escrevendo o meu livro, que é sobre um assunto que eu amo. Eu estarei pesquisando obras que eu amo, né? E eu sei que vai ser um trabalho trabalhoso, né? Mas a escrita me trouxe muita satisfação nesse ano de 2024. 2024 foi também um ano de algumas dificuldades, algumas enormes, como as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Elas aconteceram ali em maio e todas as cidades do entorno da minha cidade foram atingidas. Eu moro em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A nossa cidade foi pouco atingida, mas estar no meio da maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul, uma das maiores do Brasil, me fez colocar muita coisa em perspectiva e eu nunca tinha vivido nada parecido, né? Nunca tinha vivido nada parecido. E hoje, olhando para trás, passando por lugares que foram muito atingidos aqui dentro do estado, eu penso como as pessoas conseguiram se reerguer e como as coisas estão caminhando. Então, sem dúvidas, 2024 foi um ano muito difícil nesse sentido, de olhar ao redor e ver tudo isso acontecendo. Graças a Deus, a gente não teve grandes perdas, grandes impactos. Pelo contrário, a gente conseguiu ajudar as pessoas que estavam ao nosso redor. Mas, sem dúvidas, foi uma das grandes dificuldades desse ano. Esse ano de 2024, eu lancei a minha plataforma de apoio coletivo lá pelo Apoia-se. Então, agora nós temos um clube de apoiadores. Tem sido uma experiência muito legal. A gente está construindo o nosso clube, que está cheio de vantagens. A gente está lendo livros por lá. Nós temos aulas sobre hábitos e disciplinas espirituais. E essa é a realização de algo que eu queria fazer há muito tempo, mas não tinha conseguido ainda delinear bem na minha cabeça. E é um espaço de, além de vocês poderem me ajudar financeiramente a me manter aqui no YouTube, a continuar produzindo conteúdo para o YouTube, também é um espaço em que eu consigo falar de coisas de maneira mais aprofundada, eu consigo falar de assuntos que eu trago aqui no canal, mas de maneira mais ampla, sem me preocupar muito com o algoritmo, sem me preocupar se as pessoas vão receber ou não aquele conteúdo. Então tem sido um espaço maravilhoso pra gente aprofundar tudo que a gente tem trabalhado aqui no YouTube. 2024 também foi o ano de experimentar viagens pela primeira vez com o Timóteo. A gente só tinha viajado para lugares aqui da Serra ou lugares próximos como Porto Alegre, que dá mais ou menos 2 horas e meia de carro ou de ônibus, mas dessa vez a gente viajou para São Paulo primeiro, passamos uns 8 dias em São Paulo, fomos para a conferência Impacto. Eu fui para lá falar sobre hospitalidade. Foi um tempo muito bom. A conferência durou 2 dias e a gente passou mais uma semana lá. E além do tempo de conferência, de comunhão com as pessoas, foi um tempo bem desafiador, né? Porque viajar com criança, com bebê, é desafiador, mas foi muito bom porque a gente cresceu muito nesse período de entender como é que a gente saía da rotina, como é que a gente ia viajar, como é que ir no avião e no aeroporto, como é que a gente fica. Então foi um tempo bom pra gente entender ali como é que a gente funciona como pais nessa dinâmica de viagem. Além de São Paulo, a gente foi também para Fortaleza. Essa foi uma viagem bem mais longa, nós passamos 15 dias lá. Foi uma viagem bem mais desafiadora, porque o próprio trajeto é bem maior, foi uma viagem muito cansativa, mas foi muito bom fechar o ano de 2024 revendo a minha família, apresentando o Timóteo para pessoas que ainda não conheciam ele. A minha avó não conhecia o Timóteo ainda, as minhas tias. Então foi muito bom ter esse tempo, voltar para minha terrinha, porque desde que eu tinha casado, eu não tinha voltado ainda pra Fortaleza, comer as comidas que eu amo, ver as pessoas que eu amo. Essa saída toda da rotina foi muito boa pra eu voltar pra casa e perceber que foi aqui que eu me estabeleci e começar esse próximo ano de 2025 fincando ainda mais as minhas raízes, edificando cada vez o meu lar, construindo cada vez mais a minha família, a minha casa, o meu lar, junto com Pedro, junto com Timóteo, junto com os filhos que Deus vier a nos dar. Então teve esse sentimento de eu voltei para o lugar onde eu nasci, para o lugar onde eu passei a maior parte da minha vida, mas agora eu tô no lugar em que eu escolhi morar,
em que, por enquanto, né, nós estamos e é aqui que nós nos estabelecemos e é aqui que a gente quer construir a nossa família, o nosso lar, continuar construindo tudo isso. Então, essa viagem teve esses sabores, né, esses sabores diferentes, esses sabores de eu amo aquele lugar, mas eu também amo o lugar onde eu estou agora e é aqui que eu estou construindo a minha vida e a minha família. Assim eu finalizo essa retrospectiva. Eu espero que 2025 seja um ano de muito conteúdo bom aqui no canal, de muito crescimento, de muitos projetos diferentes. Eu estou pensando em lançar um e-book que está aqui, ó, plantadinho na minha mente e no meu coração sobre um tema que eu amo, sobre um tema que eu acho que vocês vão gostar muito. Eu tenho o projeto do livro e vários projetos aqui dentro do YouTube. Então eu espero que vocês estejam comigo nesse próximo ano de 2025. Me conta aqui pelo menos uma coisa que aconteceu no seu ano de 2025 que é digna aí do seu destaque. Vamos compartilhar esse resumão aí de como foi o nosso ano de 2024. Antes de finalizar, eu quero agradecer mais uma vez aos apoiadores aqui do canal. Muito obrigada por terem estado comigo nesse ano de 2024. Eu espero que vocês continuem comigo em 2025. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.